Vamos começar o estudo, já passou das 9, o Aldemir deve estar agarrado. Vai tocando. Tá vendo aí? Vai tocando. Então vamos à leitura de hoje, o livro é Momentos de Alegria, lição 12, Crucificação Libertadora. Aí, vai ser bom, hein? Deixa eu botar o marca-página aqui na última página. Crucificação libertadora? É. A crucificação de Jesus é mais do que um marco, assinalando profundamente os fastos históricos da humanidade. Representa uma luz que se expande na direção do futuro, abrangendo todos os períodos por vindouros. O seu holocausto jamais se apagará da memória dos tempos, pelo motivo de ter sido ele, o justo por excelência, que se doou em sacrifício de amor. Antes, foram inúmeros os homens sacrificados. Pastor Fernando. Sacrificados sob a sanha sanguinolenta de dominadores arbitrários que se compraziam em matanças sistemáticas ou de governantes impiedosos que aplicavam a justiça mediante a pena capital, elegendo esse método cruel. Depois prosseguiram as crucificações por paixões políticas, sociais, raciais, legalizando o crime do Estado, que pretendia cobrar delitos imaginários ou reais no organismo social e individual. Em sua homenagem, muitos discípulos, fascinados pelo seu amor e amando, deixaram-se crucificar, queimar, devorar pelas feras, desterrar, consumir-se em cárceres infectos, dando prosseguimento ao seu programa. Ele... Dando prosseguimento ao programa é sinal de que foi pós a morte do Cristo, não é isso? A sequência, vamos dizer, a sequência daquela evolução, a evolução já é um caminho, né? Ele coloca que a crucificação já era um ato antes do Cristo e depois do Cristo. E depois do Cristo. Mas eu quero dizer, aqueles que foram sacrificados. Não, sim, mas... Pós o Cristo. O que tem pós o Cristo? Então, é isso. Depois da morte de Cristo, né, aqueles que ficaram se prevalecendo da fé que teve, né, que obteve, que ganharam, né, com a vinda de Jesus, a passagem de Jesus, eles se deixaram até mesmo se abater por animais ferozes, né? Mas não saiu do ritmo. Erlei, tu quer colocar que o Cristo teve uma divulgação monstruosa naquele terreno? Não é que nem hoje que tem Facebook, WhatsApp, não. Os seguidores do Cristo, os apóstolos, é que foram crucificados, queimados. Mas não é que todo mundo era seguidor do Cristo. O número ali, sabe, de seguidores do Cristo é infinitamente pequeno comparando com a grande massa que foi sacrificada. Então, quer dizer, não entra nessa loucura de que todo mundo conhecia o Cristo. A população é infinitamente menor. E essas coisas, para poder você tocar, você tem que dividir isso em histórico e religioso, cara. Vai, Carlos, continua, por favor. Não, eu continuar aqui em cima do que tu falou. Ontem, o estudo, não sei quem viu, eu coloquei sobre isso. É interessante, no planeta Terra, hoje tem aproximadamente 8 bilhões para cima. 8 bilhões para cima. E 8 bilhões de pessoas. Pessoas para dedéu. Como é que se equaliza esses 8, 9 bilhões de pessoas no mundo? Não, no mundo espiritual não, aqui. No mundo onde nada é por acaso.
Sabe como é que se equaliza isso? Pela energia. E a energia, quando fala com o indivíduo, ela vira sentimento. Então, nós estamos associados na família, na menor unidade e na macro unidade, de acordo com os nossos sentimentos, as nossas vibrações. Então, esse lado, esse cunho religioso que as religiões querem pregar como coisa cabal, isso aí eu acho que já saiu de moda. Mano. Então, a gente tem que entender que o meu sentimento me une ao grupo que eu estou. O meu sentimento coloca aquela pessoa ali ao meu contato. E por que isso? Se nada é por acaso. Porque aquela pessoa vai mostrar o que eu preciso. O problema é que nessa cultura aqui, a gente não vê, a gente põe a culpa no outro, mas não vê o que o outro está querendo dizer para mim. O que eu tenho dentro de mim que aquele lá está espelhando para eu aprender. Então, isso tudo são situações que hoje, com essa visão mais energética, frequencial, a gente vai ter mais essa noção. E, bom dia, e esse lado religioso fica um pouco de lado, sabe? Porque o importante é a minha reforma íntima, não é se o Cristo foi crucificado ou não. Se a tua crença te agrada e está te confortando, beleza, continua com ela. Agora, se ela está te limitando, tu está sentindo que muitas coisas estão acontecendo e você não toma uma atitude por causa de crenças que te deixam meio amedrontado, meio desconfiado, aí você tem que procurar trabalhar isso, né? Então vamos continuar aqui com quem? Com a Joana de Ângeles. Ele, porém, fez-se o modelo, iniciando a era da resistência pacífica, de que Sócrates se transformara no primeiro mártir, sendo condenado à morte sem haver praticado qualquer crime, exceto o de ensinar a ética da imortalidade, da moral e do bem, numa época de abuso do poder e de dissipações. A cruz do Gólgota permanece como um símbolo de resistência ao mal transitório, que o tempo supera, abrindo espaço para o bem, que permanece. Ainda hoje, prosseguem as crucificações daqueles que o amam e desejam segui-lo. Cruzes invisíveis são acionadas e nelas são imolados incontáveis apóstolos que se deixam crucificar. Ordem-se calúnias com as quais os azorragam. Acionam-se mecanismos restritivos que os impedem de avançar. Movimenta-se forças tenebrosas que lhe obscurecem os céus da esperança e os atingem no cerne da alma. Serviciam-nos com a maledicência e a suspeita sistemática, tornando quase insuportável as suas horas. Dilapidam-lhe o caráter através de infâmias habilmente apresentadas. Os crucificadores também permanecem desafiando os tempos. Um dia, porém, não muito distante, arrependidos, se renovarão, iniciando as experiências redentoras do amor. Se pretendes identificar-te com o Cristo, provarás a crucificação nas traves imateriais da renúncia, do silêncio e da abnegação. Deixa eu ver aqui. Quem o ame não transita no mundo indene ao testemunho da fidelidade. Experimentarás solidão, e muitos dos teus anelos se desfarão como névoa ao sol, a fim de que nenhuma ilusão te perturbe a lucidez do amor por ele. Confiarás de perto o apodo e a humilhação, e, confiando, não te rebelarás.
provarás o vinagre da ingratidão e o fel do abandono. Terás o coração em chaga moral e a doer. E ela finaliza, todavia, quando parecer que não mais suportarás as aflições da cruz, ele te aparecerá e suavemente te libertará, conduzindo-te ao seu reino de bênção para sempre. Que assim seja. Então, pedi o Erlei aí para fazer a prece inicial, pode ser? Isso. Meus irmãos, nós estamos aqui agrupados para mais uma etapa de conhecimento, contando com os beneméritos das forças superiores para que dê a nós essa condição de oportunidade. E a oportunidade aqui é a atenção, é a caridade, é, enfim, a fraternidade. Nós estamos muito gratos pelas lições ministradas pelo Espírito de Verdade, pelos mediadores, para que nós possamos ter essa energia. E essa energia, ela cada vez mais fortalece o nosso grupo. Sendo assim, nós vamos nos compor num sentimento que é correto, não é um sentimento de dúvida. E assim podemos mais uma vez agradecer. E nesse momento de agradecimento, é o contato que nós temos espiritual através da condição da fraternidade. Sendo assim, esse banho psíquico aqui entre todos nós, limpando as nossas auras, nosso espírito, e nos elevando cada vez mais, nos trazendo a tranquilidade. Eis o exemplo que foi dado através da lição. Cristo morreu pela verdade, e a verdade está acima de tudo. E o Cristo falou, quem tiver a verdade está comigo. E assim nós vamos procurando caminhar, notamos a nossa posição espiritual que estamos, e vamos em frente, trazendo para nós o enriquecimento da nossa bagagem espiritual. Que a paz divina esteja com todos nós, a bênção para os nossos lares, nossos amigos, e todos aqueles que nos rodeiam, nós possamos dar um sorriso de tranquilidade e alegria. Que a paz divina esteja em cada coração e em cada mente. Que assim seja. Então, eu trouxe o livrinho de estudo de hoje, que é pertinente à pergunta do Livro dos Espíritos. Então, o livro é As Dores da Alma, psicografado pelos Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito Hamed. Pode continuar, Carlos, que eu estou escutando. E ele coloca como sentimento de pano de fundo, né? Depressão. E ele faz uma introdução aqui que não sei de onde vem essa, mas somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as das primaveras, do verão, do outono e do inverno. Isso aqui está no livro dos Espíritos, é a pergunta, é uma parte da pergunta. Ah, para mim? É. Obrigado. Aí vai falar o Hamed. Repete a parte da pergunta. Não é pergunta não, é um pedaço do que vai ser lido no Livro dos Espíritos. Somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Agora volta o Hamed. Em muitas circunstâncias,
podemos considerar a depressão como natural período de transição. Ontem foi falado sobre isso aqui. O que é essa depressão e que ele coloca que é natural? Quando a gente começa a trabalhar a moralidade, começa ao trabalho da autoiluminação, você começa a ter mais sensibilidade das situações formadas no nosso dia a dia. E os problemas aumentam. Por quê? Porque você tem mais sensibilidade. A vergonha te aguça de uma forma mais fácil. A dor, o sofrimento da situação formada no qual, de repente, você causou, te perturba muito mais. Isso aqui explica um pouco o que ele está querendo dizer com essa depressão. Mas é uma situação transitória, né? São tempos de mudança e crescimento, épocas de tristeza que antecedem novos horizontes de amadurecimento do ser em constante processo de evolução. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. Voltando aqui, os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados. No estudo de ontem foi falado uma coisa que eu coloquei aqui no início, mas a maioria não estava aqui, que nesse planeta temos 8 bilhões ou mais de seres humanos aqui encarnados. Qual é o equalizador para esse mundo de gente, nesse mundo onde nada é por acaso? Porque você não está na tua família por acaso. Você não está no grupo social, profissional por acaso. Isso tudo, esse equalizador, essa coisa que une os grupos, é a energia. E a energia, quando fala com o indivíduo, se torna sentimento. Então a gente tem que entender por que eu estou inserido ali, e nesse entendimento tirar a vaidade, o egoísmo, porque cada um daqueles são instrumento para mostrar um pouco do que eu tenho dentro de mim. Então, nada é por acaso, tudo tem um porquê. E se a gente acredita nessa crença, nesse conceito, essa é uma forma plausível de explicar o porquê eu estou na minha família, o porquê eu estou no meu trabalho, o porquê que eu estou no meio social onde vivo, e o que o externo está trazendo de informação ou reverberando, o que eu mandei para lá, está mandando para mim mostrar um pouco do que eu tenho aqui dentro. Aí eu dei um exemplo ontem, que foi uma pergunta que uma internauta fez aos mestres ascensionados. Eu sou casada há muito tempo e o meu marido, ele é muito apegado ao financeiro. Ele tudo está vendo o custo, o prejuízo, o valor agregado, ele está vendo tudo, o econômico, financeiro nas situações. Eu tenho que viver o tempo todo em cima dessa pessoa apegada. Aí os ascensionados, é isso que a gente estava falando na palestra de introdução. Ele está fazendo um exercício muito lindo na encarnação dele, de te mostrar o que você tem dentro de você. Ele é apegado ao dinheiro, você é apegado a querer transformar os outros. Esse é teu apego. O dele é o dinheiro e o teu é modificar as pessoas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e trabalhar essa visão. O que isso está querendo mostrar para mim? Então, vamos continuar aqui. Então, vou repetir. Os fenômenos naturais da vida sucedem, organizados em ciclos determinados.
os períodos de troca dos antigos conceitos por outros tantos mais novos e melhores para o nosso momento atual fazem parte desse ciclo natural de consciência humana, porque somos também natureza, possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como as da primavera, do verão, do outono e do inverno. Aprendendo com a natureza entre as observações das leis que regem os ecossistemas, é que deixaremos as atmosferas cinzentas da depressão passar para fixar-nos nos dias de sol e de alegria que voltarão a brilhar. Os elementos da natureza não se encontram separados, mas tendem a se combinar em sistemas mais complexos, estabelecidos a partir de uma série de associações físicas e biológicas, através das relações de permutas constantes. Eles adquirem uma espécie de vida coletiva, o que lhe dá uma habilidade para se auto-organizarem e auto-reproduzirem ao longo do tempo. E esse fenômeno, a ecologia, denomina ecossistema. O pensamento ecológico procura investigar algumas das leis que regulam e formam os mecanismos ecossistêmicos. Vamos descrever as que consideramos mais importantes para as nossas ponderações neste capítulo. Ele vai colocar aqui 3 situações desses ecossistemas. Primeiro, a diversidade. Ele fala da diversidade. Quanto maior a multiplicidade de elementos existentes no ecossistema, maior sua capacidade de se autorregular, pois maiores serão as prioridades com que ele contará para reorganizar os elementos num novo equilíbrio. Segundo, a interdependência. A unidade funcional do ecossistema, tudo está conectado com tudo, de tal modo que não poderemos trocar nenhum elemento isolado sem atingirmos o conjunto. Assim também ocorre com o corpo humano, já que não se pode abalar um órgão sem envolver todo o organismo. Terceiro, a reciclagem. Todo elemento natural liberado no ambiente é reintroduzido de alguma forma pelo ecossistema. Através desses reaproveitamentos é que os resíduos biológicos permanecem circulando e sendo reproduzidos numa espécie de ciclo fechado. É isso que permite a sobrevivência desse imenso complexo ecológico. Aqui ele repete a pergunta do Livro dos Espíritos. Uma parte, né? O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Continua o Miramês. Por sermos parte desse grandioso espetáculo da natureza e possuirmos a capacidade de entendê-lo racionalmente, é que deveríamos ser os primeiros a considerar a sagrada naturalidade que há em nós, bem como a perceber conscientemente seu processo atuando em nossa intimidade. A seguir, algumas conexões entre as leis ou regras de funcionamento dos ecossistemas que nos ensinarão a regular nosso ritmo de vida para não voltarmos aos velhos padrões de pensamentos depressivos. Aí ele volta aqui na mesma linha de pensamento. Na diversidade, primeiro, na diversidade.
de novos conhecimentos filosóficos, religiosos e científicos, e na análise de diversos modos de definir a realidade das coisas, é que aumentaremos a capacidade de autorregular-nos emocionalmente para estabelecermos um novo equilíbrio existencial. Muito interessante, né? Por isso que esse lado, ontem teve um colega do Valdemir com a esposa, veio aqui, eu acho que era a esposa, né? Veio aqui visitar a gente. E no final aqui, eu fiz as considerações finais e ele, eu ainda não estou nesse ritmo de vocês, as coisas são muito complicadas sobre o ponto de vista que vocês colocam. E ele frequenta o centro, o Valdemir frequenta ali, né? Quer dizer, a mensagem deve ser um pouco diferente. E aí eu tive que fazer um resumo, né, bem sucinto lá dessa visão frequencial. Aí eu falei, qualquer dúvida, o Valdemir vai te passar lá um estudo nosso, aí ali já tem um link, aí você pode ver todos os estudos, e ali... Um pouco naquela ligação do espiritismo ligado ao... essa vibe mesmo. Só aos poucos o cara vai... Segundo, na interdependência da vida social, mas nunca no isolamento, é que extrairemos as experiências de que necessitamos para sair do marasmo, pois é nas relações de permuta constante na vida coletiva que aprenderemos que tudo está relacionado com tudo. Devemos descobrir nossas similaridades com toda a obra da criação. Ninguém será feliz sozinho, pois o homem é apenas uma parcela dessa grande sinfonia da evolução da vida na Terra. Terceiro, na reciclagem. Reciclagem de todos os elementos que as experiências da vida nos oferecem. O reaproveitamento deverá ser feito indistintamente, tanto para os que chamamos bons, quanto para os que consideramos maus. Alegria e tristeza são nossos companheiros de viagem, estão sempre nos ensinando algo na caminhada evolutiva. Tudo tem seu próprio valor e lugar na existência. Por isso, não devemos tentar afastar de forma irrefletida as nuvens negras que impedem momentaneamente que a luz nos alcance. A vida na Terra ainda é um jogo de luzes e sombras. Tudo na vida tem um fim utilitário para crescermos integralmente. É interessante isso, porque a gente está muito preso a essa dualidade do bem e do mal, né, mano? A gente ainda não compreende o porquê o mal está na nossa vida. É simplesmente para a gente compreender a aceitação da situação. Passo, vejo um cara roubando um veículo e fico indignado, fico enfurecido. E ali tomo uma atitude ali para bloquear aquilo ou castigar aquela pessoa que está roubando. Mas aquela pessoa que está roubando e eu estou passando ali, tem uma mensagem para mim. É aceitação. Ele não tem que ser como eu sou. Ele não tem que ser como a gente idealiza a pessoa perfeita. Ele, em vez de conversar, prefere brigar. Ele, em vez de trabalhar o seu lado criativo do poder criador que ele domina, ele prefere roubar. E a gente entender essas polaridades para trabalhar a aceitação dentro de nós. Isso que é difícil compreender. É fácil até entender o conceito, né? Mas comprar o peixe é difícil. Não, mas quando você está numa situação vendo isso, você está revoltado. Não dá nem para pensar dessa forma. Aí ele finaliza assim: a reflexão atenta a esses apontamentos
permite-nos entender melhor nossos ciclos depressivos, recolhendo assim as abençoadas sementes da arte de viver. Que assim seja. Vamos lá. Que coisa linda, né? Leitura do Livro dos Espíritos. Parte segunda, hoje vamos começar um novo. Graças a Deus, né? Que já estava Capítulo 11º. maçante aquele capítulo. Dos Três Reinos. A gente vai tocar... Dos Três Reinos. Ele falou rápido. Desculpa. Dos Três Reinos. Desculpa. Não, tem nada a ver com os reis magos, não. Três reinos. Mineral, vegetal, animal. Mineral e as plantas. Os animais e o homem. E a metempsicose. Ou seja, tu vai falar da mente, né? O último tópico. E vai falar do homem dentro desse ciclo todo, né? O homem, o mineral, o animal, vai falar de vegetal. Todos esses tópicos agora. Primeiro tópico, os minerais e as plantas. A pergunta é a 585. Pergunta: que pensais da divisão da natureza em três reinos? Ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual destas divisões é preferível? Uma resposta: todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Aí dá o subtítulo aqui, né? Esses 4 graus apresentam, faz a explicação, né? Esses 4 graus apresentam, com efeito, caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas, nos animais, domina todas as outras classes. Domina todas as outras classes por uma inteligência especial e definida, que lhe dá consciência do seu futuro e preparação das coisas extramateriais, ou conhecimento de Deus. Vou passar a sentar aqui. Eu melhor aqui. Vou pegar esse aqui, acho que é para dar luz, cara. Então vamos ver agora o ponto de vista do Miramê. Pô, mas aqui tem uma luz forte. Ah, não, ali é mais escuro mesmo. Natural. Eu estou aqui de frente do sol. Então vamos agora para o Filosofia Espírita. Pô, eu não perdi ontem não, semana retrasada, o livro de estudo de ontem, né? Como é que é o título do livro de ontem? Eu esqueci. Sei lá, é meio parecido. Pô, aí eu comprei. Quando chegou em casa, o livro é Filosofia Espírita. Putz. E é uma... O mesmo livro? Mas só que esse aqui é um... Comprou pela internet ou físico? Não, internet. Pode trocar? O livro foi R$10. Eu vou deixar, o Valdemir falou que vai usar no centro lá. Tá até aqui. Eu falei, Mecanismo da Mediunidade? Não. Sei lá, alguma coisa dessa. Eu ainda não vi o vídeo. Aí veio o livro desse aqui, eu falei, caramba, mano. Agora eu não sei. Aí eu fui lá ver, tá lá, mas eu não sei. Será que eu que escolhi errado? E veio o 4º livro. Você falou um negócio aqui, antes de você começar, você falou um negócio aqui. Pô, cara, eu podia ter trazido meu carregador para colocar no teu telefone e vai carregando. Não, mas aí fica muito quente, mano. Ah, é? Quando carrega, ele fica quente já gravando. Quando carrega, fica absurdamente quente. E ele trava no Você meio. viu agora o S26, né? Acabou esse negócio do calor. Eles colocaram um negócio líquido dentro do telefone
que é para justamente a pressão subir muito isso. Depois a gente começa isso, continua. Então vamos ver aqui o ponto de vista do Miramês alusivo a essa pergunta 585 do Livro dos Espíritos. Capítulo 24, a lição o título é Divisão da Natureza. Deixa eu ver aqui antes de começar as duas páginas. Do ponto de vista material, a natureza se divide em duas classes: a dos seres orgânicos e a dos seres inorgânicos. Do ponto de vista moral, ela se divide em 4. É bom que estudemos isso para termos uma ideia de onde viemos, subindo de degrau a degrau na escala evolutiva da vida. Esses 4 degraus, que são os reinos da natureza, são apenas o respaldo para o despertamento da alma, que vem de muito longe ainda. A sua evolução, desde a saída do foco de sua criação, constitui segredo da natureza em plena expansão. Tinha um livro que eu esqueci o nome do livro, que ele vai falar da criação do ser, e ele fala que tudo inicia com um som. E é interessante, aí depois ele entra para o lado da mensagem de Adão e Eva, né? E ele coloca essa figuração de Adão e Eva, não como os capelinos, mas sim como desdobramento de consciência do próprio espírito. Aí vai ali, dissertando ali uma porção de coisa que, se tu não tiver muito dominado, tiver dominando muito esse lado frequencial, esse lado assim, até místico, você ignora aquele livro. Eu acho que eu nem tenho, de repente ele está aqui, eu não lembro dele lá em casa, de repente está aqui, eu não lembro nenhum. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. Dá licença. Aí está falando no caso tu leu aí agora, de uma alma. Quando uma alma sai de um reino para outro. No caso aí o mineral, vegetal, o animal. Estou entendendo. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. Está entendendo por que se confundem? Porque os extremos, as polaridades, o início e o fim. Porque quando chega ao fim, já vai mesclando com o início do outro. E você não sabe. O término de um. Aí tu não sabe, é uma mixagem na vivência. Cadê? Só não entendi uma coisa aí. Fala aí. Coisa simples. Essa é só uma passagem do espírito no reino, né? Quando a alma sai de um reino, não está falando qual é o reino, é de um reino. Pode ser do mineral para o vegetal, ou pode ser do vegetal para o animal, do animal para o hominal, e aí se vai. Quando a alma sai de um reino para outro, os extremos sempre se confundem e escapam à nossa pesquisa. A saída de um reino para entrar em outro, com sua sutileza, perde-se no invisível dos instrumentos humanos e mesmo na intuição dos sábios. Entretanto, o tempo vai nos aproximando da realidade. Os minerais buscam as plantas, essas os animais e esses o homem. É a subida da alma, tomando variadas formas para se conscientizar de sua vida em busca da fonte de onde veio. A matéria aparentemente inerte é dotada de vida, mesmo que seja em dimensão diferente. Nada existe sem vida na criação de Deus. Tudo sai dele, e ele, sendo a vida maior, não poderia criar algo sem vida. Há uma força mecânica buscando a evolução da vitalidade, e os vegetais, com impulsos irresistíveis, procuram movimentos para alcançar uma inteligência, mesmo que seja intuitiva e limitada, como nos animais. Estes,
pela força do progresso, aspiram a ser o homem dotado de razão, que trabalha consciente e inconscientemente para despertar suas qualidades angelicais, adquirindo por evolução o que chamamos de intuição. A vida sabe sempre em todos os rumos. Deve ser né? A vida sabe sempre em todos os rumos do existir. E todos nós ainda somos carentes de sabedoria. Há muitos aspectos da verdade guardados para o futuro que nos espera. A verdade absoluta somente há em Deus, que sempre desconhecemos. Quem disser que nada desconhece no universo está evidenciando sua ignorância. Não existe algo feito pelos homens em que haja cochilos. Somente o perfeito cria coisas perfeitas. Somente a luz pode falar dos efeitos da luz e do seu cortejo para o amor. A natureza tem muitas divisões no tocante aos agentes espirituais. Esses espíritos do Senhor comandam todos os movimentos da água e do ar, da agricultura e da pecuária, das religiões e das ciências, dos animais e dos vegetais, do fogo e das revoluções geológicas, da paz e da guerra, para depois chegarem a um ponto de estabelecer a harmonia na Terra, de modo que ela se transforme em paraíso, onde o amor será todo necessário para se viver. Que assim seja. E assim terminamos. Você tem... Eu deixei você acabar, eu ia falar no meu, mas deixei você fazer todo. Você tem controvérsia sobre esse negócio do reino mineral, o animal e o vegetal, né? Será que, de repente, o mineral também não tem vida? Não, ele diz que sim. Tem, né? Tem vida, né? Tem. Porque a partir do momento que você tem a rocha no estado bruto e ela desgasta, ela é sujeita ao desgaste, aquilo pode ser uma vida. O barro, você industrializa ele e transforma em tijolo. Pega um tijolo e deixa ali 5 anos. Ele vai acabar todo. O tempo vai evoluir ele todo. Então, até o reino mineral também tem vida. Nesse livro que eu falei, ele coloca a vida no mineral. E ele, nesse livro, coloca que nem todo mineral é um produto único. De repente, há muitas vidas numa coisa que a gente acha que é uma coisa só. Porque você estava lendo aí, eu pensei ali. Já foi Pão de Açúcar? Já foi Pão de Açúcar? O troço está lá em cima de uma rocha. Hoje a gente está aqui, né? Legal. Está desgastando. Como é que vai ter aquela porcaria daqui a 200 anos, 300 anos, 500 anos? Está desgastando. O vento está batendo ali, é rocha pura. Pedra da Gávea, é rocha pura. Está desgastando. Como é que vai ser aquilo ali daqui a 100 anos? 200 anos? Vai ser a mesma coisa, vai criar sedimentos que vai criar um outro... Mas aí eu te falo. Uma coisa vai diminuindo. Claro. Não, a rocha em si. É a rocha. Mas o que sai dali pousa em algum lugar e cria sedimentos. Isso aí eu sei, mas ali... Tu quer saber do espírito... O significado daquilo ali hoje, para o Rio de Janeiro, para o Carioca, para o Brasil, para o mundo. Eu estou falando a visão dele do que ele significa. Não, sim, mas tá como é que vai ser até chegar a essa porção pequena, a humanidade já foi renovada milhares e milhares de vezes. Né? Será que a evolução vai ser tão grande assim? Interrogação. Será? Não, ou de repente a extinção desse planeta por não necessitar mais, porque quer dizer, uma porção de fatores. E entrar por esse lado aí é meio loucura. Eu estou entrando no lado que tudo vai andar como está andando, a nossa evolução, ela sendo lenta, assim como Deus quer que ele seja. A gente não pode evoluir rápido, tipo, nós já temos o contato com o ET. E é verdade, os caras não vêm para cá porque eles sabem que a gente é uma sociedade muito atrasada.
Não. E eles sabem que a gente tem que ter essa evolução aos poucos. Eu não vejo por esse lado, não. Eu vejo sim, vejo como o irmão mais velho. Ele não acha a gente uma ameaça, não acha. É como um Não, irmão ele não mais, acha ameaça. é um irmão Mas mais novo. Ele sabe que a gente tem um tempo de maturação. Pô, mas eles sabem que eles foram a gente. Aí, quer dizer, eles verem como irmãos. E aí ele está cerceando para a gente não extrapolar as situações. Mas está sendo supervisionado por... O que é um extraterrestre? O problema todo é a gente ter essa noção. São espíritos. A gente coloca em extraterrestres. Mas extraterrestres são espíritos. São espíritos e desencarnados. Materializam aqui e ali, mas para ter contato conosco. Mas eles são desencarnados. Então, quer dizer, quando a gente vê por esse lado, e geralmente maiores, em dimensões muito superiores, mas as dimensões superiores não quer dizer que são da luz. Podem ser evoluídos numa consciência muito mais inteligente, mas ser das trevas. Então, quer dizer, essa subida de dimensão não quer dizer que subiu de moralidade também, né? Mas isso aqui é só... Mas uma coisa é ligada à outra, né? Porque geralmente não se tem assim um progresso se não tiver uma assiduidade, um comportamento mais elevado. Agora, tudo é possível, porque nós estamos na força da criação. É como disse ali o trecho. Temos muito que aprender, que tem muitas coisas que nós ainda não sabemos, e que várias partes do mundo eles já levam como se tivesse tudo pronto, tudo na condição já evoluída. Não, nós estamos ainda caminhando. Aí agora você falou de um reino, de outro reino e de outro reino. Então, quer dizer, se falou, é porque nós temos que passar por esses degraus e para chegar numa condição de experiência para daí a evolução nossa. Eu mandei ontem um negócio para a Carla, mandar para a senhora, eu até esqueci de mandar, para a senhora, mas eu tinha que preparar a senhora com relação ao motivo emocional, a situação emocional. Deixa eu falar, tá, tem tempo aí? A situação vista, o ponto de vista não é do cara que está fazendo a passagem, e sim da egrégora que está em volta dele. Os espíritos, a filha, a enfermeira, tá entendendo? É muito... Cara, eu chorei. Eu chorei com a situação. Então, você vê com a atenção, ver, depois a senhora sozinha manda para a senhora, manda para ele. Eu chorei com a situação. Mas foi isso tão emocionante que eu chorei. Mas isso tudo é plasmado em cima de uma cultura que a gente tem. E aí aquele mundo espiritual é formado por uma enfermeira, por isso, por aquilo. E como eu falei para você, eu só vejo conteúdo vendo comentário. Cara, como é que tem gente... mas aí que tá, você vai... 90 e poucos comentários. Não, gente querendo esse tipo de ajuda. Qual tipo de ajuda? O tipo de ajuda, doente que já foi cliente, aquele amor que ele tinha já foi, e o cara não sabe o que fazer, ele não tem entendimento. A ajuda é o entendimento. Mas ele quer ajuda do quê? Botar um estágio aqui dentro mais avançado, já tem esse. Ele quer ajuda de voltar ao que morreu, ou ele quer ajuda a gente quer até falar. Temos até que queriam, nos comentários vocês são diversos. Queria falar que querem ajuda, até de se pudesse fazer o cara voltar, voltava. Então, isso que eu estou falando. Então, se quisesse fazer o cara voltar, são vários comentários, são 91 comentários. Eu li até ontem, tinha 91 comentários. Tá entendendo? E você vê pessoas que... E outra coisa, dos comentários de 91, eu só vi 3 ou 4 que falam que isso é balela. Eu acho que no meio daquele... Tem um cara que falou que é evangélico e acredita nisso. Ele fala no comentário. Eu sou evangélico e é assim que eu vejo. Ele fala aqui no comentário, você vai ver se você ler. É assim que eu vejo a continuidade, a nossa existência aqui na Terra, a continuidade da vida. Ele segue uma outra denominação, um outro culto, um outro credo, e ele acredita nisso aqui. Ele acredita no que a situação que o cara colocou é muito bem feita. E como eu falei para você, o cara que fez a postagem, ele não é kardecista, ele é um bandista. Ele não banda porque tem um comentário que ele fala que uma mãe de santo dele, ele não, até então ele é, não sei o que, pena verde. Acabou, acho que acabou, eu esqueci o nome, que é o criador.
criador do conteúdo. E ele fala um comentário, pelos comentários todos, ele fala um comentário todo, que teve uma mãe de santo dele que teve que acabar assim, esse cara não é do kardecismo. Mas ele fala com muita propriedade, ele estudou. Aqui não é, ele segue uma outra denominação, mas ele também estudou para poder passar aquilo. Porque o que ele coloca ali, o que ele coloca no vídeo, é justamente o que a gente coloca aqui dentro. Do ponto de vista, não do. Veja bem, não é o ponto de vista do cara que está fazendo a passagem, o ponto de vista que está fora, a greve de fora. A filha do cara, a enfermeira que está, os espíritos que vêm para o socorro, tudo isso daí. É muito maneiro o conteúdo, é muito maneiro. Eu não aguentei, cara, eu vi 2 vezes, eu chorei. Deve ser uns 5 minutos que eu chorei. Mas é interessante. Eu ia mandar para a senhora, mas eu não vou mandar. Vou mandar, mas a senhora está avisada de lá. Porque a senhora é emotiva. A senhora tem que mandar para o governo, porque a senhora é emotiva para caramba. O interessante nisso tudo é que esse enredo emociona, tem apelos ali que conota essa fragilidade do espírito. Tem um livro que eu li há pouco tempo, é uma colônia espiritual, que o nome eu acho que é Três Arco-Íris. É um livro ditado pelo espírito Eurípides Kuhl. Carlos, Fala. eu falei isso, eu até botei um comentário do cara. Pô, então resume. Vai terminar o negócio e tu... Mas eu não botei o comentário. Por quê, cara? Eu ia colocar o comentário sobre meu irmão. Eu passei por um respeito muito grande. Pô, cara, meu pai e minha mãe fizeram a passagem na mão do meu irmão. E aí? Não, ele estava destinado para aquilo. Então você tem que ter, porra, para ele, hoje eu vejo que eu vi meu irmão manteiga, isso, aquilo, hoje eu já vejo ele com mais respeito. Por quê? Pô, cara, teu pai, tua mãe e meu irmão, cara, sempre sobre meu irmão, sempre foi querido. Meu pai, sempre minha mãe, foi querido, sempre sou meu. Nunca botei manifestação contra isso. Minha mãe sempre deu um tratamento, meu irmão, por ser mais novo e tudo, sempre deu um tratamento, e eu não boto isso em crédito. E eu passei a ter um respeito muito grande, cara, que quando você tem isso na tua família, quando você sabe isso, você está aqui dentro e sabe como é que funciona o negócio. Pô, cara, uma barra tem a pessoa, teu pai e tua mãe. É questão de ponto de vista. É questão de ponto de vista. Eu não vi a minha mãe, muita gente, pô, tu não chegou nem. Eu não tinha. Eu tinha 1 mês sem ver minha mãe. Pô, faz um tempão, tu nem viu tua mãe, né? Eu, não vi. É questão de ponto de vista. Meu irmão foi, eu vi, estava ali. Casa do trabalho, meu pai infartando, meu irmão tentando salvar meu pai morreu. Minha mãe no táxi com ele, levando para clínica, ela morreu no colo dele. Eu tô vendo o papai, tô vendo a mamãe, tô vendo o papai, tô vendo a mamãe, e o pessoal tá vendo o... Mas deixa eu falar aqui a parte do livro, senão tu vai ficar nesse chororô aí até terminar o estudo. Esse livro é interessante, que tem uma certa rebelião lá por causa da comida. Aí a discussão tá lá, tá aqui, tá ali, eu queria comida assim, assado. Aí ele chega pro... Tinha comida, mas cada um tem um tipo de comida. Aí ele chega pro auxiliar, esse povo é tão ignorante, que eles não sabem que eles plasmam a comida que eles comem. A gente impõe aqui que carne animal não vai ter, mas o macarrão vai ser do jeito que ele quer. O tempero vai ser do jeito que ele quer. Mas como explicar isso para esse pessoal? Mas é porque o cara traz isso ainda dessa vida. Mas aí é que tá, é o psiquismo dele preso. Por que uma entidade pede um despacho? Então, o porquê, às vezes, médiuns, não estou dizendo médiuns do espiritismo, mas médium em geral, às vezes, numa comunicação, força uma relação sexual com aquela pessoa, com aquele pedinte ali. Carlos. Então, isso tudo é psiquismo preso em cima de uma situação. Por isso que é nocivo esse sentimentalismo aguçado em situações. Sentimentalismo mas você tem que ter cuidado. Isso também eu pensei ontem. Eu pensei muito isso. Do desprendimento daquilo. Conforme você vai avançando no teu tempo aqui na Terra, você tem que mais se desprender daquilo. Mas aquilo que eu falei para você, do cara que aparece o filho do cara para maquilar, isso é aprendimento. Isso é tudo. Sou básico. Um carro que dê para você tirar para outro lugar, melhor assim um pouco. Nada de você para escalar. Eu sou básico mesmo. Sou básico. Mas é que tá. Será que isso não é uma visão também limitante? Não.
Você tem um poder criador da tua vida. Você querer andar de busão cheio e não querer andar de McLaren, isso aí é moralidade? Não, não é andar de McLaren. Então eu falei um carro. Não, eu usei a marca que você colocou. Você não precisa destacar dentro daquele coisa o topo. Não, mas aí que tá, eu estou na polaridade para chocar. Pode vir no médio. O problema todo é esse lado cristão de que eu tenho que sofrer. Eu tenho que levar na cabeça. Agora, eu sou fruto das minhas escolhas. Ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá. Ninguém aqui é Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, ninguém aqui é isso, a verdade é essa. Mas, se você botar na consciência que tendo o que dá para você viver, tá? No meio de tanta dificuldade que tem o mundo, tudo, eu acho que também é uma coisa que é sensata. Uma coisa que é sensata. Pô, eu trabalhei com uma médica, a Caterine, o pai dela, cara. Eu acho que não essa história aqui. O pai dela conheceu a mãe dela é secretária executiva, um laboratório desse grande rede de serviço. Seja sucinto, porque já vai estudar. O cara varria o laboratório, fazia faxina. O cara estudou, fez, chegou engenheiro, chegou no departamento de segurança, lá nos Estados Unidos. Ela falou que o pai dela, ela falou uns 3 ou 4 idiomas, era totalmente desprendido de coisa material. Assim, meu pai, se a gente não falar, minha mãe, eu, minhas irmãs não falar, meu pai é 2 ternos, 2 calças jeans, não sei o quê, aí às vezes alguém... Não, e o final da história? O cara é feliz. Não, e aí? O cara é feliz. Assim, É o que eu estou querendo dizer exatamente isso. Eu usei as polaridades. Mas você não precisa ser feliz e estar na miséria. Você pode ser feliz com a vida que você queira. Mas eu não estou abraçando miséria. Não, você faz apologia à miséria. O mínimo que dá para você viver, cara, o mínimo que dá para você viver como ser de classe média, você ter o teu carro médico, dá para você, de 2 em 2 anos... Você prefere pedir ou dar? Você prefere pedir ou dar? Dá, até porque pedir... Então pronto, para dar você tem que ter. Então pronto. Vamos pedir para o seu Fernando fazer a prece aí, Fernando, pode ser? Bom, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, mais uma vez estamos nesse lado de caridade geral que é tudo. Que agradecendo a oportunidade que nós tivemos dos estudos dessa manhã, de hoje, nessa casa. Ó Deus, que agradecemos a oportunidade de podermos estar hoje novamente aqui nessa casa. Vós sabeis das nossas condições melhor do que nós. É que todos nós que aqui nos encontramos, seja espírito encarnado ou desencarnado, dentro do nível da sua evolução espiritual, possamos estar sempre com o pensamento voltado para o caminho do bem. Sabemos que é muito difícil pedir. Aliás, é mais fácil pedir e difícil fazer. Ó Deus, te pedimos pelo nosso planeta Terra, para que haja paz, amor, harmonia no coração, no sentimento de todo vivente desse planeta. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, e que assim seja. Que assim seja. Então vamos.